No dia 5 a gente chegou até a parte norte da ilha, e aqui no dia 6 vocês vão ver mais paisagens rochosas, uma outra área geotermal e a caçada da aurora boreal. Bom dia, estamos saindo dessa guest house. Essa é a Vinland Guest House. É bem bonitinha ela. A água, pressão da água é enorme, só que é água de aquecimento geotérmico, então tem aquele cheirinho de ovo. E seria, de novo, um ótimo lugar para a gente ter visto a aurora boreal caso tivesse acontecido, mas não aconteceu. E é isso, agora a gente vai andar mais umas 2 horas, seguir a Ring Road, evoluir na Ring Road, e a gente vai para Dettifoss e um lago ali, tem várias coisinhas perto de um lago para fazer, e depois próximo Airbnb. A Dettifoss é a cachoeira mais potente da Europa. Ela tem 400 metros cúbicos de água por segundo na cascata. Ela tem 45 metros de altura e 100 de largura. Dá para colocar a mão no chão e sentir a vibração nas pedras por causa de toda a potência dela. Para chegar lá, tem que passar por esse caminho cheio de pedras. Então, mais uma vez, sapato de trilha é a melhor opção. Aquele que é uma bota que sobe até o tornozelo, porque também é perigoso de escorregar e torcer o tornozelo aí. A gente ficou acho que uns 20, 30 minutos da entrada até chegar no caminho mais reto que é pavimentado. Então imagina, se você não tiver com um sapato que dá sustentação no seu tornozelo e do nada você escorrega numa dessas pedras e torce o tornozelo. Aí você vai ter que voltar todo esse caminho com o tornozelo torcido, porque não entra carro aí. E a maioria dos pontos turísticos da Islândia são assim, eles têm algum caminho para chegar até o local que você vai tirar foto. Então, precisa sim de uma bota, e a gente sempre recomenda que seja essa bota com que vá até o tornozelo para dar sustentação para o tornozelo. A gente viu muita gente com tênis de caminhada, que também é uma opção, porque ele tem maior relevo embaixo e ele te ajuda a não derrapar. O problema do tênis é que nas estradinhas, nas trilhas que vai ter de pedregulho, e tem muita trilha de pedregulho na Islândia, você vai ter que ficar parando para tirar a pedra que vai entrar dentro da sua meia, dentro do seu tênis. Agora, se ele está coberto e se ele tem essa sustentação até o tornozelo, já não acontece tanto. E outra coisa também é que você pode torcer o tornozelo. Então, a gente vai sempre recomendar muito nessa viagem a bota a bota de caminhada com altura até o tornozelo e sustentação no tornozelo. E um babado que aconteceu nessa viagem, não com a gente, mas é o que essa moça, esse casal vai contar pra gente, porque eles ouviram a gente falando português e acharam que a gente vinha da Espanha, ou enfim, e ela foi me perguntar se eu tinha ido com a Play Airlines.
Essa Play era uma companhia aérea da Islândia, e ela então fazia várias escalas, né, com a Europa. E eles faliram simplesmente no meio da nossa viagem, faliram e fecharam as portas, assim, e falaram: "Ó gente, quem tem voo de volta, sinto muito, mas a gente não vai fazer o voo de volta". Então, muita gente estava comentando nessa viagem que a gente fez, que precisava comprar voo para voltar, porque essa Play Airlines não iria fazer o voo de volta. Imagina, ela aí depois eu fui pesquisar sobre, o que aconteceu foi o seguinte, ela era da Islândia, e na Islândia não tem muita rota, né, é uma ilhazinha. Ilhazinha, ela é bem grande, mas para fazer rota de avião não tem muito. E eles tentaram por muito tempo, fazer o negócio ficar viável e não deu certo. E aí eles fecharam simplesmente as portas e quem viajou, viajou, e quem não viajou, que se virasse. Aí depois eu não sei se o pessoal conseguiu o reembolso, mas teve esse pequeno babado aí, que não aconteceu com a gente, porque a gente foi de Air Canada, mas aconteceu, e uma galera teve que se virar depois. Bem pertinho dali tem uma outra cachoeira, que é a Selfoss. E a gente não chegou pertinho dela, mas a gente foi até o lugar que dava para ver. Ela não é tão potente e não é tão impactante como a Dettifoss, mas acho que é 1 quilômetro no máximo de caminhada até lá. Como é muito pertinho, acaba dando para ver as duas. Eu não recomendo pular ela, porque dá para tirar umas fotos muito legais, apesar dela não ser tão imponente, né, mas dá para tirar umas fotos muito legais com ela no fundo, com esse cenário todo rochoso e ela ali no fundo. Então é bem legal também, e não é uma caminhada muito grande até lá. E depois de uns 40 minutos de estrada, a gente chegou no Verish, que é outra área geotermal. Essa um pouco maior do que aquela primeira do primeiro dia de Krýsuvík, mas, eu tive a impressão de que Krýsuvík era mais bonita, eu não sei por quê, não sei se era porque ela era menos espaçada, e ela por ser menor, as coisas estavam mais perto, e o caminho para lá também foi mais bonito. Eu não sei. E esse é um dos poucos estacionamentos da parte norte da ilha que era pago. A maioria dos estacionamentos na parte norte não eram pagos. E aí, de novo, né, toda a área geotermal tem bastante cheiro de ovo, então quem tem sensibilidade a cheiro tem que ir. Tem não, mas é melhor já ir com máscara. Eu queria ter ido com máscara, ter me ligado disso e ter levado máscarazinha pra usar, porque é bem fedidinho mesmo. Esse estava menos fedido do que o do dia primeiro. Não sei por quê, eu não sei o que que faz o cheiro ficar mais forte, mas fica essa dica então, se você é sensível a cheiros, leve máscara. Esse próximo lugar que a gente ficou foi um hotel fazenda, e o caminho até lá foi tão bonito que eu resolvi gravar para vocês.
e o tour do quarto. Eu vou deixar o nome de novo, que é difícil de pronunciar, desse hotel fazenda. E aí nesse quarto, eles também tinham termostato e na verdade esse daí era o aquecimento, esse termostato, ele controlava a temperatura do chão, que era bem gostosinho vir essa temperatura do chão, né, vir esse calor do chão. E tinha só esse lugar para guardar as roupas, que era aberto de novo, que eu gosto, muito bom, porque a gente não esquece nada. E era muito bonitinho, muito limpinho, apesar de ser uma fazenda, era bem legal. Eles sempre deixam a chaleira elétrica para fazer chá, e aí atrás do nosso quarto tinha essa vala que eles estavam abrindo para fazer alguma manutenção, mas eu não vi ninguém trabalhando aí. Essa máquina ficou parada, acho que a gente ficou 2 dias ou 3 dias aí, essa máquina ficou parada. Aí as camas, como sempre, cama, individual, né, só que eles juntam, e o banheiro era bem bom também, bem iluminado, era daquelas tintas meio emborrachadas, então eles não usaram azulejo aí. E esse box era muito diferente, porque ele fechava desse jeito aí. Eu achei que não ia segurar água, mas segurou bem, porque a caída estava certinha lá para o ralo dessa parte do chão. E que mais que eu estava falando nessa parte? Eu não sei porque eu perdi o áudio disso. O vídeo simplesmente veio sem áudio. Eu provavelmente estava falando que sim, que ele sempre põe ali o sabão. A gente não ficou em nenhum lugar que não tinha sabão de corpo, para tomar banho. E nesse dia a gente cansou de esperar a aurora boreal e a gente resolveu ir caçar ela. No vídeo que eu vou fazer sobre como planejar a viagem para a Islândia, eu vou deixar direitinho o app que a gente estava usando para caçar a aurora boreal e para ter essa previsão de onde que ela aparece. Então, nesse app apareceu esse dia que a 30 minutos dali de onde a gente estava, dava para ver, não tinha nuvem no céu e dava para ver a aurora boreal. Então a gente pegou o carro e foi para lá. E a gente acabou não conseguindo ver. Eu estou mostrando aí esse pontinho mais claro no céu, eh, onde tinha a aurora boreal. Mas só que ele está aparecendo só esse pontinho, porque o resto era nuvem. Então, dava para ver que tinha realmente a aurora acontecendo ali, mas estava tudo encoberto por nuvem e a gente não conseguia ver. Então, mais um dia, a nossa caçada foi em vão e a gente não conseguiu ver a aurora boreal nesse dia. Mas a gente tentou, né, então a gente dirigiu até esse lugar para conseguir ver e só vimos isso aí. Será que a gente vai conseguir ver a aurora boreal nessa viagem? Quem acompanha a gente no Instagram, @testando roteiros, já sabe se a gente viu ou não, porque lá a gente posta em tempo real a viagem acontecendo. Se você ainda não segue, pode procurar a gente lá e para acompanhar a viagem acontecendo no dia a dia de maneira mais espontânea. E esse dia terminou por aí, a gente não viu a aurora boreal, voltamos para o hotel para descansar e no dia 7 vai ter uma caverna que apareceu em Game of Thrones, uma trilha misteriosa, a casinha dos Yuleds e Caçadores de Aurora Boreal, episódio 2.